Fala, engenheiro, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal, o Engenheiro Concurseiro. E hoje vamos para uma bateria de 10 questões envolvendo o assunto de licitações e contratos administrativos, a Lei 14.133 de 2021. Então, vamos começar. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, acha que ele vai te ajudar na sua preparação, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, dúvida ou sugestão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e também inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, sem mais enrolação, vamos às questões. Primeira questão. A Lei 14.133 estabelece alguns regimes de contratação de obras. Entre eles está o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, que é denominado. Aqui ele cobra alguma das definições lá do artigo 6º da Lei de Licitações, que você pode acessar na descrição desse vídeo, e a gente vai mostrar aqui qual que é a definição de cada um dos 5 itens que ele cobra nas respostas. Primeiro, contratação integrada. Alternativa A, contratação integrada é o regime de contratação de obras de serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar as obras e os serviços de engenharia. Ou seja, ele deve executar tudo: projeto básico, projeto executivo e a obra. Segunda opção, contratação por tarefa. Contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo. Exatamente essa é a definição que ele coloca no enunciado, portanto, esse vai ser o nosso gabarito. Contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo é a contratação por tarefa. Mas vamos ver as próximas alternativas. Contratação semi-integrada é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar, desenvolver o projeto executivo e executar as obras e os serviços de engenharia. Então, enquanto na contratação integrada ele executa os projetos básico e executivo e executa a obra, na contratação semi-integrada, o contratado ele vai executar o projeto executivo e a obra. A execução do projeto básico é por parte da administração pública. Próxima definição, empreitada por preço global, que é a alternativa D, é a contratação e execução da obra ou serviço por preço certo e total. E a última alternativa, empreitada por preço unitário, é a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Todos esses são incisos lá do artigo 6º da Lei de Licitações, que você deveria ter conhecimento a respeito deles para poder dizer que a contratação de pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, é o gabarito letra B, contratação por tarefa. Vamos à próxima questão. Fundação Getúlio Vargas, 2024. De acordo com a Lei 14.133, na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de asseguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Nessa hipótese, a seguradora, e aí ele nos dá 5 opções. A seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente e anuente. Exatamente isso que aparece lá no artigo 102. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de asseguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que a asseguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente. Esse, portanto, vai ser o nosso gabarito, letra A. Mas vamos ver as outras alternativas. Em caso de conclusão total do contrato, não poderá subcontratar outras empresas para execução das tarefas necessárias. Lá no artigo 102, inciso 3º, a gente tem que a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato total ou parcialmente. Portanto, a alternativa B, em que ele fala que a conclusão total do contrato não poderá subcontratar, ela poderá subcontratar sim. Tanto na alternativa B, que ele fala em conclusão total do contrato, quanto na alternativa C,
Em caso de conclusão parcial do contrato, não poderá subcontratar outras empresas para execução das tarefas necessárias? Também está errado, porque tanto na hipótese da execução total ou parcial, a seguradora poderá subcontratar. Alternativa D, mesmo que execute e conclua o contrato, pagará fração da importância assegurada a título de multa por violação do contrato pelo contratado. Essa alternativa também está errada. No inciso 1º do artigo 102, caso o asegurador execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância assegurada indicada na apólice. Portanto, também a alternativa D e a alternativa E não estão corretas. Mesmo que execute e conclua o contrato, pagará uma fração da importância assegurada indicada na apólice, dependente das tarefas já executadas, caso não assuma a execução do contrato. Não, também não. Então, gabarito letra A, próxima questão. A lista a seguir apresentam-se alguns serviços técnicos. Assinale I em caso de inexigibilidade de licitação para contratação do serviço de acordo com a Lei 14.133 e E, caso seja necessário realizar a licitação. Então, ele quer letra I se for inexigibilidade e letra E se for caso de licitação. Vamos então à resolução. Lá no artigo 74, inciso 3º, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresa de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Portanto, para publicidade e divulgação, não é hipótese de inexigibilidade. Assim, letra E. Contratação de profissional do setor artístico. Lá no inciso 2º, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de contratação de profissional do setor artístico. Então, é a hipótese de inexigibilidade a segunda opção. Contratação de estudo técnico junto à empresa de notória especialização. Exatamente isso que está no inciso 3º que a gente acabou de ler, que fala que é a hipótese de inexigibilidade a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. E, por último, aquisição de medicamento genérico para assistência farmacêutica no SUS. Não é nenhum caso de medicamento exclusivo, então é uma hipótese comum de livre concorrência, portanto, é sim uma hipótese de contratação por licitação. Então, o nosso gabarito E, I, I, E, alternativa B. Próxima questão. Sobre a contratação de obras e serviços de engenharia pela administração pública, considerando o exposto na Lei 14.133, analise as afirmativas a seguir. 1. No regime de contratação semi-integrada, a administração pública é dispensada da elaboração de projeto básico. Lá na primeira questão que a gente fez, a gente viu que é exatamente o contrário disso, né? É apenas na contratação integrada que a administração pública ela passa a elaboração tanto de projeto básico quanto projeto executivo para o contratado. No caso de contratação semi-integrada, ela apenas vai repassar a execução do projeto executivo, sendo que o projeto básico é sim de responsabilidade da administração pública. Aqui está a definição que a gente já viu, portanto, o item 1 errado. Item 2. A apresentação de projeto executivo referente a obras de engenharia pode ser dispensada caso se apresente o modelo de informação da construção, BIM. Mesmo em projetos em BIM, veja bem no artigo 46, é vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo. Portanto, é necessário sim projeto executivo, assim o item 2 está errado. E o item 3, nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato de uma obra de engenharia, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público. É exatamente isso, o poder público ele autoriza o contratado a efetivar a desapropriação, caso seja necessário. Isso é previsto lá no artigo 45
que aqui está exatamente a leitura lá no parágrafo 4º, que nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação da desapropriação autorizada pelo poder público. Deve estar tudo previsto em edital. Assim, o item 3 está certo. Das nossas afirmativas 1, 2 e 3, apenas a alternativa 3 está certo. Gabarito, letra C. Próxima questão. A Lei 14.133 indica as condições em que o processo licitatório é dispensável e o agente público deve avaliar a conveniência e oportunidade da contratação direta. No caso de obras e serviços de engenharia, uma hipótese para a dispensa de licitação é a contratação em valores inferiores a. Essa é uma previsão que está lá no artigo 75, em que é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100 mil nos casos de obras e serviços de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores. Essa é uma previsão lá do inciso 1º do artigo 75. Além disso, eu trouxe aqui o inciso 2º, que para outras compras o limite é de R$ 50 mil, e aprofundando um pouco mais, lá no artigo 182, o Poder Executivo Federal atualizará a cada dia 1º de janeiro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por essa lei. Ou seja, esses 50 mil e esses 100 mil, eles são sempre atualizados pela inflação. A lei é de 2021 e a cada ano que passa, o poder público ele atualiza esses valores, sempre atualizando pela inflação e por esses índices que foram citados. Isso daí consta lá no decreto 12.807 de 2025. No caso, hoje já está em R$ 130 mil para serviços de engenharia e R$ 65 mil para outros serviços. Mas aqui a questão apenas nos cobra a literalidade da Lei 14.133. Então, para obras e serviços de engenharia, uma hipótese para a dispensa de licitação é a contratação em valores inferiores a R$ 100 mil, gabarito letra D. Próxima questão. De acordo com a Lei 14.133, na contratação pelo poder público de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia. Sobre essa modalidade, analise as afirmativas a seguir. Vamos então lá para a definição do artigo 6º, lá no seu inciso 54, seguro-garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. E lá no artigo 96, no parágrafo 1º, uma das modalidades de garantia citadas é o seguro-garantia. Lá no artigo 98, também, a lei nos diz que esse seguro-garantia pode variar de 5% até 10% do valor do contrato, e em obras de grande vulto, obras com valores superiores a R$ 200 milhões, esse seguro-garantia pode ser de até 30%. Então, voltando à questão, lá na nossa primeira afirmativa, a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente, anuente, e poderá acompanhar a execução do contrato principal. É exatamente isso. Lá no nosso artigo 102, na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos como interveniente e anuente, e poderá, lá na linha B, acompanhar a execução do contrato principal. Por isso, a afirmativa 1 está correta, verdadeira. Afirmativa 2, caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância assegurada indicada na apólice. Lá no artigo 102, parágrafo único, inciso 1º, caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância assegurada indicada na apólice. Exatamente isso que está dizendo no nosso item 2, portanto, o item 2 correto. E lá no item 3, a seguradora poderá subcontratar apenas a conclusão parcial do contrato, sendo este anulado, e paga a integralidade da importância indicada na apólice, caso seja necessária a sua execução total? Não é isso, né?
Lá no artigo 102, inciso 3º, a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato total ou parcialmente. Na nossa afirmativa, ele diz que a seguradora poderá subcontratar apenas a conclusão parcial, ela poderá subcontratar a conclusão parcial ou total. E outra coisa que ele fala errado aqui é que a integralidade da importância indicada na apólice deve ser paga. Não, se a execução for feita completa, total, pela seguradora, ela estará isenta dessa cobrança. Portanto, o item 3 está falso. Assim, afirmativa 1 correta, afirmativa 2 correta, afirmativa 3 errada, apenas 1 e 2 estão certas, gabarito letra C. Próxima questão. Fundação Getúlio Vargas. Os contratos administrativos de obras públicas devem apresentar algumas cláusulas que garantem sua adequada execução. Duas dessas cláusulas, de acordo com a Lei 14.133, são: o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, a apresentação do memorial descritivo da obra, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, o reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão, a apresentação de memorial descritivo da obra e o reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, a apresentação do memorial descritivo da obra e os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo e o crédito pelo qual ocorrerá a despesa. Todos os contratos administrativos devem possuir cláusulas que estão lá no artigo 92, lá no seu inciso 7º, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, e lá no inciso 8º, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática. Assim, você poderá acessar o link da Lei de Licitações na descrição do vídeo. Lá existem 19 incisos no artigo 92 e ele não cita a cláusula de obrigatoriedade de memorial descritivo e não cita a cláusula de reconhecimento das prerrogativas da administração pública. Assim, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, que estão no inciso 7º, e o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, que estão no inciso 8º, são as nossas respostas, o que está lá na alternativa E. Próxima questão. Com base na Lei nº 14.133, avalie as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. A licitação é inexigível quando for inviável a competição, nos casos em que os serviços só possam ser fornecidos por um produtor. Isso sim é uma hipótese de inexigibilidade prevista lá no artigo 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, especialmente aquisição de materiais de equipamentos ou de gêneros de contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Nesse caso, é inviável a competição, é também inexigível a licitação. Portanto, o primeiro item está correto, verdadeiro. No caso de obras e serviços de engenharia, o limite estabelecido para a dispensa de licitação em obras de engenharia é de R$200 mil. A gente já viu isso daqui numa questão anterior, em que no artigo 75 diz que é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores. Então, não são 200 mil, para esse caso, são R$100 mil. O item 2 está errado, falso. E o item 3, a licitação pode ser dispensada em contratações que tenham como objeto produtos para pesquisa e desenvolvimento, respeitado o limite estabelecido em lei. Esse, portanto, é um item verdadeiro, em que nos é dito lá no artigo 75, inciso 4º, para contratação que tenha por objeto, a linha C, produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação no caso de obras e serviços de engenharia ao valor de R$300 mil. Assim, temos como resposta verdadeiro, falso, verdadeiro, a alternativa E. Próxima questão.
A Lei 14.133 dispõe sobre licitação e contratação para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Um tipo de contratação que não está subordinado ao regime desta lei é a referente aos contratos de locação, compra por encomenda, concessão do uso de bens públicos, operações de crédito interno ou externo, alienação e concessão de direito real de uso de bens. Dessas 5 opções, qual delas não é aplicável à lei de licitações? E a gente vai ter essa resposta lá no artigo 3º, em que na lei de licitações nos diz que não se subordinam ao regime desta lei, no inciso 1º, contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo. Assim, nosso gabarito vai ser a letra D, e lá no artigo 2º consta que esta lei se aplica à locação, no inciso 3º, à compra por encomenda, no inciso 2º, a concessão de uso de bens públicos, no inciso 4º, e a alienação e concessão de direito real de uso de bens, no inciso 1º. Portanto, são hipóteses de aplicação dessa lei todas as alternativas, exceto a alternativa D. Assim, nosso gabarito é a letra D. Operações de crédito interno e externo não são aplicáveis à lei de licitações. Próxima questão. Segundo a Lei 14.133, a medição das obras e serviços de engenharia deve ser feita contanto que esteja compatível com o regime de execução com periodicidade. As medições, as conferências da fiscalização pelo poder público, elas devem ser feitas de quanto em quanto tempo. Para isso, nós vamos ter a nossa resposta lá no artigo 92, parágrafo 5º, em que, nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Assim, gabarito, letra D. Essa foi a nossa última questão. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, deixar também o seu comentário, enviar esse vídeo para os seus amigos e também de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. E é isso, até a próxima.